Olá meus queridos, seja bem-vindo aqui ao meu canal do Edson do Alabama. E hoje eu vou fazer para vocês um segundo vídeo sobre a maçonaria, dentro daqui da loja em que eu faço parte. E a pergunta que não quer calar: a maçonaria, ela realmente é uma ordem secreta? É verdade que a maçonaria, ela rompeu com a Igreja Católica? Ou melhor ainda, nós que somos maçons, servimos ao Deus do mal? Quer dizer, somos satânicos? Vamos ver, vamos esclarecer isso aí a vocês. Roda aí. Bem, meus amigos, seja bem-vindo aqui ao meu canal mais uma vez e vamos logo desmistificar isso. De onde surgiu a história de que somos uma ordem secreta, né? Como foi todo esse mistério que aconteceu? Vamos lá. Em 1119, estou falando de uma coisa de muitos anos atrás, a Igreja Católica criou uma ordem militar chamada Cavaleiros Templários. Para que servia? Ele protegia os peregrinos, quer dizer, os cristãos que tentavam caminhar para sair pela Europa até a famosa Jerusalém, que daí existiu durante 10 séculos a famosa Cruzadas. Então, eles eram os protetores desses cristãos para poder chegarem até lá. Naquele tempo, nessa ordem templária, foi criado o sistema bancário. Exatamente o que eu estou falando a você. O banco que hoje você deposita dinheiro, tira dinheiro, faz certos pagamentos para onde você quiser, aonde você está no mundo, foi criado pelos Cavaleiros Templários. E isso quer dizer, foi uma coisa tão benéfica que eles começaram a se tornar extremamente ricos, pois eles faziam todo um empréstimo, entendeu, para os grandes reis, para a própria Igreja Católica e para os seus peregrinos, já que ninguém poderia carregar dentro de uma carroça, né, ou dentro de um pequeno baú toda a sua riqueza. Falo do dinheiro. Tudo isso aconteceu que em 1307 a Europa ela era dominada praticamente por um rei e por um papa. Esse rei chamava-se Filipe IV, ou o quarto, se você preferir, chamado como classificado o Belo. E era de muito desejo que a Igreja Católica colocasse um novo papa, dessa vez que fosse um papa francês. E esse papa chamava-se Clemente V. E foi uma forma de ele tentar se safar de uma dívida que o rei da França tinha com os famosos Cavaleiros Templários, porque eles estavam se preparando para mais uma guerra entre a França e a Inglaterra. E dessa vez, os Cavaleiros Templários negaram, vamos dizer assim, esse certo empréstimo. E como quem fundou a Ordem Templária foram os católicos, ele passou a ordem ao Papa do momento para que extinguisse, acabasse toda essa ordem que estava dominando a Europa inteira. Uma vez exterminado a Ordem Templária, o rei Belo e o Papa Clemente iriam receber um bom dinheiro, na verdade, toda a riqueza da Ordem Templária, além dos tesouros em que os Templários também eram verdadeiros, vamos dizer assim, Indiana Jones da vida, quer dizer, eram verdadeiros investigadores sobre o passado e eles procuravam os famosos tesouros do rei Salomão. Isso aí que eu estou contando a você não é uma lenda, é um fato que realmente aconteceu.
e como exterminou quase todos os Cavaleiros Templários, na época o representante maior era chamado um francês Jacques de Molay. Era como fosse o presidente de toda a ordem, e ele quis se entregar sendo queimado na frente catedral de Notre Dame. Ele teve que admitir diante do Papa e do rei da França que nós não, os Cavaleiros Templários cultivavam um demônio e que queriam ter o domínio do mundo, e que não foi bem assim. E daí começou a primeira lenda de que existia uma ordem secreta, porque nem todos foram mortos. Alguns sobreviveram, fugiram para o norte da França, alguma parte na África, para manter a ordem ainda de pé. Não é verdade, de forma alguma, que a maçonaria, que começa com uma lenda que já está na Bíblia, tem uma história maçônica dentro da Bíblia, e que os maçons são uma continuidade dos Cavaleiros Templários. Não. O que existe são representações de um rito chamado Rito de York, pela qual eu faço parte, nomeado como um Cavaleiro Templário, como fosse um representante dentro da maçonaria. Mas não é correto dizer de forma alguma que os maçons são a continuidade da Ordem Templária. Isso, assim embaixo, tá? Que nunca foi verdade. E foi assim que surgiu essa rixa, esse problema entre a Igreja Católica e os Cavaleiros Templários. E claro, né, com a fofoca da época, quer dizer, o fake news da época, qualquer coisa que você praticasse escondido diante do rei da época e do Papa era tido como uma sociedade secreta. É bem isso. E o segundo momento da história que mostra que os maçons eles eram de uma ordem secreta aconteceu na Segunda Guerra Mundial, porque com o domínio do nazismo que estava acontecendo na Alemanha, Hitler, uma vez que não foi convidado para ser obreiro de qualquer loja maçônica na Alemanha, principalmente as mais tradicionalistas que acolhia judeus que eram maçons. Então, como é que Hitler iria fazer parte de uma ordem onde lá dentro tinha que ele classificava como seu maior inimigo judeus? E ele resolveu fazer parecido como aconteceu lá na Idade Média do Felipe Belo, em fechar todos os templos maçônicos que existia na região ou nos lugares em que ele conquistava. Não tinha conhecimento. Aí sim, a maçonaria durante a Segunda Guerra Mundial era tida como uma ordem secreta. Ninguém representava nada, ninguém dizia nada e ninguém muito menos sequer fazia gestos que pudessem chamar a atenção dos nazistas. Hoje eu digo a você, como é que a maçonaria ela é secreta se você hoje tem um endereço aonde você vai se reunir, se você tem anéis, feito esses que eu uso, pelo menos aqui nos Estados Unidos é muito comum os mestres maçons usarem anéis, tá? Aqui não é permitido nem aprendizes nem companheiros usar anéis, colares, nada que represente a maçonaria, até você alcançar o grau 3 e tornar-se um mestre maçom. E volto a dizer, como é que nós somos secretos se temos conta bancária, temos website? Quer dizer, não existe isso. O que existia é o que? Era o famoso fake news. Não, se já fazia isso é porque isso já era isso. A capacidade, né, das pessoas que nunca puderam fazer parte dessa ordem fantástica, eles resolvem então criar, entendeu?
toda uma lenda em que os maçons são pessoas do mal, né? E aí no Brasil, então, a coisa é bem complicada, porque no Brasil existe, corretamente, vamos dizer assim, reconhecido pela grande loja da Inglaterra, três potências. Três potências é como fosse, vamos dizer assim, três grandes clubes, né? São reconhecidas aonde é praticada a maçonaria dentro do seu templo. Mas quem não for reconhecido pela Inglaterra é classificado como uma maçonaria irregular. Ela não está com reconhecimento pela Inglaterra, dizendo assim, não, essa loja ela é maçônica, ela pratica princípios maçônicos que vieram desde da chamada maçonaria operativa e depois a sua junção com a maçonaria moderna, que aconteceu no dia 24 de junho de 1717. Com isso, você já sabe, né? Se as pessoas não têm um conhecimento o que é praticado aqui dentro, a imaginação vai ao além. E pessoas muito inteligentes, de mentalidade muito fértil, resolveram criar maçonarias e fazer uma prática que isso acontece de tudo, né? Que fala-se que a maçonaria faz alguma prática de sacrifício de animais. Gente, eu sou maçom há 14 anos, né? Eu estou em um dos ritos em que frequento, no 32º grau, quase o famoso 33º grau. De um outro rito, eu estou no último grau, como falei, como um cavaleiro templário, e nunca vi isso acontecer, nem aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil e nem nos países em que eu pude visitá-los. Apenas cada um com o seu rito. Mas é como eu digo, ter uma mente fértil é fantástica, onde a fofoca vai ser espalhada e aí se conta, né? Não, fulano é um ex-maçom. Não existe ex-maçom. Existem aqueles que entraram dentro de uma loja, foram iniciados, ficaram até um certo princípio e tiveram que sair por conta própria. Não por obrigação que teve que sair. Aí conta-se a lenda que se você sair da maçonaria, você pode morrer. Meu Deus, quer dizer, é tanta história, né, gente? É tanta coisa. Feito, se conta a lenda, né? Que a maçonaria só tem gente rica, milionária. Nossa, eu conheci maçons do Brasil que andavam de ônibus. Aqui nos Estados Unidos, então, muitos dos meus irmãos aqui são aposentados como policiais, como faxineiros de casa, zeladores de casa. Isso é ser rico ou milionário? Não. É porque dentro dessa ordem existiram pessoas que foram importantes para a história. Como, por exemplo, o primeiro presidente americano, o George Washington, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, o Winston Churchill. Só dos Estados Unidos nós tivemos em torno de 9 ou 10 presidentes americanos como os maçons. Isso quer dizer que aonde ele frequentava só tinha milionários? Não. Aqui, na nossa loja, eu encontro pessoas tão simples que são aceitas dentro da maçonaria, como pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro. E são pessoas muito simples. Por quê? Um dos princípios que a maçonaria exige de você, além de acreditar em Deus, não importa qual é a crença em que você segue, mas tem que crer em Deus. Por isso que nós temos o símbolo famoso, o G, que você vê ali, que quer dizer God, em inglês quer dizer Deus. Ele aceita você aqui dentro, portanto, que você seja um homem de bons costumes e bastante sendo representados, que aqui nós chamamos, são os homens de bem recomendados. Por isso que não se entra qualquer pessoa aqui dentro. Se você cometeu um crime, você não entra na maçonaria. Se você foi processado, você também não entra na maçonaria. Você vem para cá para estudar, praticar os degraus que vou mostrar no meu próximo vídeo para vocês,
como funciona esses degraus dentro da maçonaria entre os dois maiores ritos que pratica no mundo. Um chama-se o rito de York e o outro chama-se o rito escocês antigo e aceito. Então, meus amigos, eu espero ter desmistificado para vocês que não somos de forma alguma uma ordem secreta, muito menos somos inimigos da Igreja Católica, tanto que o Papa que passou o cargo recente, o Papa alemão na época, ele até pediu perdão ao grão-mestre da maçonaria na Inglaterra pelos erros que foram cometidos dentro da Igreja Católica na Idade Média e que muito menos praticamos qualquer coisa satânica onde você tem aqui dentro uma Bíblia. Falou, gente? Comentem aí o que é que vocês acharam. Fico feliz quando vocês se interessam para conhecer dentro dessa maior ordem e irmandade do mundo. Então, criticar o que você não conhece é dizer que você faz parte da ignorância. Para vocês que ficam aí, aquele abraço.